Damn Reincarnation, capítulo 255, A Duquesa Dragão, 1. A Duquesa Dragão? Esta foi a primeira vez que Eugene ouviu falar dela. No entanto, imediatamente reconheceu que Noir estava se referindo ao jovem mestre do Castelo do Dragão Demoníaco, de quem ele suspeitava há algum tempo. A confirmação de Noir sobre o jovem mestre deixou Eugene ainda mais certo. Como esperado, aquele no Castelo do Dragão Demoníaco deve ser o filhote de Raizakia. No entanto, devido à sua cautela com Noir, ele não mostrou nenhuma indicação disso em seu rosto. A oferta era certamente tentadora, mas ele não conseguia entender por que a mulher excêntrica estava disposta a fornecer assistência para se infiltrar no castelo. Bom, só quem sabe da existência dela a chama de Duquesa Dragão. O nome verdadeiro dela é... Verdade, é Ramira. Sim, eu sei. É uma oferta bastante sedutora, não é? Noir brincou, com os olhos brilhando maliciosamente. O mestre do Castelo do Dragão Demoníaco não era o Dragão Negro, um dos 3 duques de Helmut, disse Eugene. Não precisa fingir, meu querido. Noir respondeu com um sorriso malicioso enquanto cruzava as pernas sedutoramente. Embora a aparência de Noir fosse atraente, Eugene permaneceu imperturbável. Na verdade, ele sempre sentia um desejo intenso de cortar sua cabeça e esmagar seu coração sempre que ela se comportava dessa maneira. Noir se inclinou para a frente. Seus olhos brilhavam de diversão quando se dirigiu diretamente a Eugene. Eugene Lionheart, ela disse com a voz assumindo um tom brincalhão. Você veio aqui porque sabia que Raizakia estava ausente do Castelo do Dragão Demoníaco, não é? Eugene colocou em suas feições uma máscara em branco, fingindo ignorância. Não sei do que você está falando, respondeu ele friamente. Noir riu de sua resposta, inclinando a cabeça para o lado. Em uma explosão repentina de magia, suas roupas desapareceram, deixando-a apenas de calcinha e sutiã. A súbita exibição de pele tinha claramente a intenção de distrair Eugene, mas ele permaneceu resoluto, e sua expressão permaneceu inalterada. A resposta de Eugene foi direta e reta. Vá se foder, disse ele secamente, claramente não impressionado com as tentativas de Noir de manipulá-lo. Ele sabia muito bem o que ela estava fazendo. Ela estava usando o olho demoníaco da fantasia para criar ilusões e brincar com sua mente. Eugene sentiu uma sensação de desdém por sua habilidade fraudulenta, mas ao mesmo tempo, um arrepio percorreu sua espinha também. Em sua verdadeira forma, Noir podia conjurar ilusões que não deixavam espaço para previsões. Parecia não haver limitações para seu poder, tornando-a uma adversária perigosa de se enfrentar. Em contraste, o olho demoníaco das trevas, que pertencia a Iris, a princesa abissal, só poderia ser utilizado sob certas condições. Iris só poderia criar matéria escura dentro de sua linha de visão, e no momento em que a produzisse, seus olhos brilhariam. A grande diferença de limitações entre os 2 olhos demoníacos não passou despercebida por Eugene. No entanto, Eugene aprendeu que as limitações das habilidades de Iris não eram absolutas. Ele a observou criar matéria escura sem exibir nenhum indicador, sugerindo que seus poderes eram mais versáteis do que se pensava anteriormente. Era evidente para Eugene que se Iris fosse capaz de gerar matéria escura sem mostrar nenhum sinal desde o início, ela o teria feito. Essa percepção deu a ele uma ideia da extensão de seus poderes. Não era tarefa fácil produzir matéria escura sem exibir nenhum sinal revelador. Em contraste, Noir Giabella era capaz de fazer exatamente isso enquanto usava seu olho demoníaco da fantasia com facilidade. Esta era uma indicação clara da disparidade de poder entre Noir e Iris. Isso não é do seu agrado? Ou seu coração está inabalável porque sabe que isso é apenas uma ilusão? Perguntou Noir. Já mandei você se foder, respondeu Eugene. Bem, o que há de errado com isso? Eu só estava tentando ser divertida, porque pensei que você poderia ficar entediado durante a nossa conversa. Se tem alguma preferência, então... Ah, que tal isso? Noir sorriu maliciosamente e apontou para o rosto dela, deixando seu cabelo escuro roxo. Fui longe demais? A cabeça de Noir rolou de seus ombros e caiu em seu colo, mas ela simplesmente ajustou a posição de sua cabeça e deu um sorriso. Fush! A aparência de Noir mudou mais uma vez, marcando o fim da ilusão.
Na verdade, ela não estava ali de roupas íntimas, e sua cabeça ainda estava bem presa ao corpo. Rindo consigo mesma, ela empurrou os óculos de sol mais para cima no nariz. Entendi. Irei parar. Não fique chateado. Vamos continuar nossa conversa, disse Noir. Como eu estava dizendo, Eugene Lionheart, você veio aqui sabendo que Raizakia não estava presente no castelo do dragão demoníaco, certo? E eu pensei ter dito a você que não sei do que você está falando, retorquiu Eugene. As palavras de Noir Giabella estavam pingando sarcasmo doce enquanto ela falava com Eugene. Ele podia ver a diversão dançando em seus olhos enquanto ela continuava a questioná-lo. Sério, é muito adorável você continuar tentando fingir ignorância. Noir disse com um sorriso brilhante nos lábios. Eugene Lionheart, se você realmente encontrou Sienna Merden e se tornou seu sucessor, então ela deve ter lhe contado sobre Raizakia. Estou errada? Eugene sabia que Noir estava certa. Sienna realmente o informou sobre Raizakia, mas ele não estava disposto a dar nenhuma informação a Noir. Ele manteve o rosto impassível e perguntou a ela: Por que você acha isso? Noir gargalhou em resposta. Acho que você não quer falar sobre isso. Tudo bem. Está se perguntando por que estou falando sobre isso? Bem, Raizakia é um dragão que se tornou mau, certo? O dragão que traiu sua espécie. Todo mundo sabe que ele matou o antigo Lorde Dragão e engoliu seu coração inteiro. Os olhos de Eugene se estreitaram quando ele respondeu. E daí? Ele estava ficando cansado das provocações de Noir e queria ir direto ao ponto. No entanto, Noir simplesmente riu, sem se deixar abater pelo tom agudo de Eugene. Raizakia era muito obcecado por poder, disse ela em tom contemplativo. No entanto, não havia realmente uma boa maneira dele ganhar força. Mesmo que fosse um dragão caído, um dragão ainda era um dragão independentemente. Raizakia, o dragão caído, era tão arrogante e obstinado quanto qualquer um de sua espécie. Ele se recusou a fazer contratos com demônios para aumentar sua influência e poder, e devido ao seu desprezo pelos humanos, também se recusou a coletar sua força vital ou fazer acordos com eles. Sua recusa em buscar caminhos alternativos para o poder significava que ele tinha opções limitadas para aumentar sua força. Noir começou a divulgar as informações que Eugene buscava. Então, o que teria sobrado para ele? Com o que ele estaria obcecado? Corações de dragão. Aquele lagarto arrogante sempre dizia, e era bem sincero, que a única coisa que poderia engordá-lo eram os preciosos corações de outros dragões. Ele também era ganancioso pelo coração de dragão em Vladimir. Mas naquela época, Sua Majestade, o rei demônio do encarceramento, estava sobre posse de Vladimir. Além disso, a maioria dos dragões também se esconderam, então era muito difícil encontrá-los. Ela explicou. Então? No final, Raizakia voltou sua atenção para a caixa de Sienna Merden. Ele até criou um feitiço dracônico com o propósito de procurar e obter respostas de corações de dragões. Ele ponderou se havia alguma maneira de tirar a caixa de Sienna. Noir revelou. Então por que não tentou matar a senhorita Sienna e tirá-lo dela antes? Perguntou Eugene. Ele obviamente não poderia ter feito tal coisa. Você sabe como todo mundo era sensível naquela época? Embora Raizakia estivesse completamente fora de si, ele percebeu que não poderia atingir Sienna Merden em um momento em que a paz estava apenas florescendo. Respondeu Noir. Com um sorriso, ela olhou para Mare, que estava atrás de Eugene com Christina. No entanto, Mare simplesmente ficou parada devido ao seu medo e ódio por Noir. Agora, é apenas minha especulação daqui em diante. Os 3 duques de Helmut, Gavid, Raizakia e eu, estamos sempre nos controlando. Em particular, Raizakia é um dragão ganancioso, então Gavid e eu não temos escolha a não ser prestar atenção especial a ele. Nunca sabemos quando ele pode fazer algo louco. Continuou Noir. Na opinião de Eugene, Noir Giabella era igualmente louca, e Gavid Lindman também não estava muito atrás deles. Obviamente, o mesmo acontecia com Raizakia. Aquele dragão louco foi o primeiro traidor dos dragões. Quando Raizakia deixou o castelo do dragão demoníaco, eu sabia que ele havia partido, embora não tivesse certeza do motivo. Mas o que é isso?
Siena Merden simplesmente entrou em reclusão ao mesmo tempo. Então, vamos deixar nossa imaginação correr solta. Raizakia atacou Siena Merden para tirar a caixa, embora ele já tivesse ficado parado antes. Por quê, você pergunta? Porque Siena Merden estava em Arosh até então. Os olhos de Noir se curvaram em um sorriso. A Floresta Samar. Um lugar longe de qualquer olhar espião do continente. A Floresta dos Elfos. É um lugar difícil de entrar. A menos que seja um elfo. Raizakia teria procurado por a caixa e percebido que Siena Merden havia entrado na Floresta dos Elfos. Ele deve ter pensado que valeria a pena tentar na Floresta dos Elfos, longe de toda a multidão em Aroth. Noir estava apenas expressando sua especulação, mas estava bem perto da verdade. Raizakia foi para a Floresta dos Elfos para roubar a caixa de Siena. Ele percebeu que Siena havia sofrido um ferimento fatal, então tomou a decisão de matá-la para levar a caixa embora. Mas Raizakia não voltou por 200 anos. O mesmo vale para Siena Merden. Os dois devem ter lutado e... Raizakia falhou. Bem, pelo menos é o que imagino que tenha acontecido. Honestamente, não estou convencida de que o dragão negro foi derrotado por uma maga humana, mas não acho que esteja fora de questão, já que ele enfrentou Siena Merden. Concluiu Noir. Ela inicialmente pensou que Siena Merden estava morta, mas vendo que a caixa estava agora nas mãos de Eugene, ficou claro para ela que Siena Merden ainda estava viva. Se você realmente encontrou Siena Merden e recebeu pessoalmente a caixa dela, então deveria ter ouvido falar de Raizakia. Você continua se fazendo de bobo pelo bem de Siena Merden? Ou é apenas orgulho? Perguntou Noir. Esta é a primeira vez que ouço que Raizakia teve um filhote. Disse Eugene com indiferença, ignorando as perguntas de Noir, apesar do fato dela ter falado de maneira nobre com o peito estufado. Noir também inchou as bochechas para Eugene ver e olhou para ele. Claro, é a primeira vez que você ouve falar disso, não é algo conhecido do público. Mesmo um dragão não era capaz de se reproduzir sem um parceiro. Eles não podiam botar ovos sozinhos. Raizakia já tinha um ovo quando se rendeu a Helmut. Bem, é claro que isso é bastante óbvio. Onde você poderia encontrar um dragão que estaria disposto a dormir e botar um ovo para aquele que traiu toda a sua raça? Disse Noir. Os dragões possuíam uma longa expectativa de vida, mas isso também significava que levavam centenas de anos para amadurecer completamente. Mesmo a eclosão de um ovo levaria 100 anos, quanto mais uma dúzia. Raizakia era reverenciado como um dragão ancião muito antes de trair sua própria espécie. Ele havia acasalado com outro dragão, e juntos eles lutaram ao lado de seus irmãos contra o Rei Demônio da Destruição e o Rei Demônio do Encarceramento. No entanto, no meio da batalha, a companheira de Raizakia pereceu nas mãos do Rei Demônio da Destruição. Aproveitando a oportunidade, Raizakia consumiu o coração do Lorde antes de se tornar um traidor, levando seu ovo com ele. Então, acho que até aquele traidor tem amor paterno. Não acredito que ele se preocupou em pegar o ovo quando virou de lado, murmurou Eugene. O que você acabou de dizer? Perguntou Noir com uma expressão curiosa. Até aquele traidor tem amor. Ah, ha, 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 ha! Noir não conseguiu conter o riso quando Eugene tentou terminar sua frase. Sua diversão a dominava, embora Eugene tivesse se dado ao trabalho de se repetir. Noir agarrou o estômago e soltou uma gargalhada estrondosa, nem mesmo se preocupando em esconder sua alegria. Amor paterno? Raizakia? Ah, entendi. Eugene Lionheart. No final, você ainda é humano, então pode parecer assim do seu ponto de vista. Raizakia, amando seu filhote? Estamos falando do louco dragão negro, certo? Não há como ele ter tais emoções. Então, o que é? Perguntou Eugene. É óbvio, não? Ele trouxe o ovo para poder criar seu filhote antes de comê-lo, respondeu Noir. Assim como Noir não conseguia entender o conceito de amor paterno, Eugene também não conseguia entender as palavras dela. Ele olhou para Noir com um olhar de descrença. Noir não pôde deixar de rir enquanto contava os planos depravados de Raizakia para Eugene. Ah, para ser exata, disse ela. Ele planejava criar o filhote, para ele dar à luz e depois comê-lo. Ah, e isso não é minha especulação. Como eu disse antes, Raizakia era arrogante e ostentoso.
Ele me contava tudo sobre seus planos quando às vezes nos encontrávamos em Pandemonium. A reunião da lealdade na Babel em Pandemonium era uma tradição de longa data, inicialmente concebida como um meio para os 3 duques se manterem na linha. Com o tempo, as reuniões evoluíram para um assunto mais descontraído e social, abrangendo séculos. Não é uma coisa agradável de se falar, mas Raizaquia planejava criar seu filhote, fazer com que botassem ovos e fazer com que os novos filhotes se reproduzissem para dar à luz mais dragões. Bem, era assim que ele planejava criar seus descendentes. Ele devoraria os descendentes que fossem fracos, e em vez de demônios, faria de dragões seus súditos. Normalmente, a endogamia resulta em coisas estranhas, mas me pergunto se é o mesmo para os dragões. Fiquei curiosa sobre isso, mas como Raizaquia desapareceu, não tenho como confirmar. Maldito desgraçado. Eugene nunca imaginou que o dragão negro fosse tão depravado. Não, em primeiro lugar, fazer o que ele planejou era possível. O plano dele não era impossível. Embora Raizaquia fosse louco, ele não carecia de habilidade. Nos momentos que antecederam o súbito desaparecimento de Raizaquia, seu filhote havia acabado de sair do ovo. Raizaquia não perdeu tempo em pegar um pedaço de seu próprio coração de dragão e implantá-lo na testa do recém-nascido. Com esse ato, ele garantiu o controle absoluto sobre o filhote, cujo único propósito era botar ovos indefinidamente. Pode não ter sido a intenção de Raizaquia, mas a Duquesa Dragão é capaz de governar o castelo do dragão demoníaco graças ao coração de dragão que ele deu a ela quando ela nasceu, disse Noir. Os poucos súditos de Raizaquia estavam ligados ao dragão negro por contrato, e por sua vez, também ao filhote que possuía uma parte de seu coração de dragão. Teria sido inútil se Raizaquia tivesse morrido. Então, meu caro Eugene, você vai continuar se fazendo de bobo? Eu sei que você ouviu a história sobre Raizaquia de Siena Merden. Não acho que ele está morto, considerando que os contratos e o feitiço dracônico do castelo ainda estão intactos, disse Noir. Já disse que não sei, repetiu Eugene. Você continua contando mentiras descaradas, não é? Acho que não tem nenhuma intenção de me dizer a verdade. Então, deixe-me perguntar outra coisa. Meu querido Eugene, por que você está tentando se infiltrar no castelo do dragão demoníaco? Perguntou Noir. Eu quero o coração de dragão, disse Eugene. Era uma desculpa mais convincente. Ah, como esperado. Você é igual ao resto? Coração de dragão. Realmente é um tesouro raro. Se eu soubesse que o mundo acabaria assim, eu teria matado alguns dragões e tomado seus corações 300 anos atrás. Noir disse com arrependimento genuíno enquanto lambia os lábios. Então, ela voltou seu olhar para Eugene com um sorriso profundo. Então, eu estava certa sobre o que você disse afinal. Você veio porque sabia que Raizaquia não estava no castelo do dragão demoníaco. Não tinha certeza sobre a existência da Duquesa Dragão, mas especulou sobre um filhote. Pense como quiser, disse Eugene. Hehehe, é realmente adorável como você finge tão desesperadamente. Meu querido Eugene, também posso adivinhar por que você está ganancioso pelo coração de dragão. É porque você está ansioso, certo? Você quer aumentar sua força o mais rápido possível. Então não tenho escolha a não ser cooperar, disse Noir. Eu não entendo isso, Noir Diabella, por que você está cooperando comigo? Sou seu inimigo, disse Eugene. Ele precisava saber com certeza, por isso perguntou, mas suas palavras fizeram Noir abraçar seu peito com um gemido erótico. Inimigo. Você disse inimigo. Ah, adorei. Por que estou cooperando com você? Porque quero que você seja forte como Vermouth e descontrolado como Hamel, explicou Noir. Que bobagem é essa? Eugene se assustou, mas desesperadamente manteve uma cara séria. Isso é tudo? Ele perguntou. Acho que você não gostou da minha resposta, então vou te dar outro motivo. Não gosto de Raizaquia e não gosto do castelo do dragão demoníaco. Eu mesma sempre quis matá-lo, mas nunca estive em posição de fazer isso. Por quê? Porque o Duque Gavide, a maravilhosa lâmina do encarceramento, está sempre preocupado comigo reinando sozinha. Na verdade, Noir nunca gostou do nome Três Duques. Em vez de ter Raizaquia, que nem estava ali, ela acreditava sinceramente que seria melhor para outra pessoa, como Edmund ou outros novos demônios, ascender ao título. Em outras palavras,
O que Noir queria era uma quebra no status quo, e isso alimentava seu desejo de ajudar Eugene. Eugene Lionheart, o herói, faria com que o castelo do dragão demoníaco afundasse. Ela não podia deixar de ficar animada com as novas mudanças que isso traria. Em primeiro lugar, você precisará descobrir como estão as coisas em Cara Bloom. Você conhece a situação atual? Perguntou Noir. Ouvi dizer que o Lorde de Huol, que está localizado ao lado dele, está começando uma briga, respondeu Eugene. Ele havia entendido a situação pelas notícias que reuniu depois de chegar. Foram simples provocações até agora, mas o Conde Karad parece querer algo mais. Ele está se preparando para uma guerra de verdade, explicou Noir. Achei que ele não sabia da situação de Raizakia, disse Eugene. Bem, eles estão localizados adjacentes um ao outro. Ele deve ter percebido isso depois de 200 anos de silêncio, mas esse não é o único motivo, continuou Noir. O distrito de mineração de Cara Bloom estava sob a jurisdição do Castelo do Dragão Demoníaco, e os anões de lá estavam sendo vistos no mercado negro. O Conde Karad está se preparando descaradamente para uma guerra territorial, mas o Castelo do Dragão Demoníaco não está mostrando nenhuma resposta. Pelo contrário, os habitantes de Cara Bloom esperam que o Conde Karad se torne seu novo Lorde. É assim que a opinião pública está ruim agora. O Lorde do Castelo do Dragão Demoníaco não aparece em público há 200 anos. Ele era um Lorde que negligenciava seu território e seus residentes. A única razão pela qual eles não podiam culpá-lo abertamente era que eles o temiam, porque ele era um dragão. Quanto mais assustadas e ansiosas as pessoas estiverem, mais desesperadas ficarão para encontrar paz de espírito, disse Noir com um sorriso. Obviamente, existem muitos demônios da noite em Cara Bloom. Em primeiro lugar, vou deixar você entrar em Cara Bloom usando meus filhos. Isso será muito fácil. E então, o lugar para onde quero ir é o Castelo do Dragão Demoníaco, retorquiu Eugene. Bem, isso também não será muito difícil. A maneira mais fácil seria eu usar o olho demoníaco da fantasia, mas não tenho intenção de me envolver. Não quero ser forçada a assumir responsabilidades mais tarde, disse Noir. Você já não está envolvida? Perguntou Eugene. Isso é diferente. Só estou ajudando através dos meus filhos. Assim, se algum dia se tornar um problema, posso resolver o problema dando a eles as cabeças dos meus filhos. Respondeu Noir sem hesitar. Mesmo que ela estivesse se referindo a eles como seus filhos, ela não parecia ter nenhum sentimento por eles. Apenas os aristocratas escolhidos vivem no Castelo do Dragão Demoníaco, e por causa da ideia estúpida de Raizakia, nunca consegui que nenhum dos demônios da noite entrasse no castelo. No entanto, tanto os plebeus quanto os nobres desejam ter sonhos agradáveis, certo? Entre meus filhos diligentes em Cara Bloom, existem demônios da noite de alto escalão que lidam com os nobres do Castelo do Dragão Demoníaco. Eu deveria ser capaz de entrar usando-os como uma conexão. Não deve ser tão fácil, afinal sou um humano, Eugene expressou suas dúvidas. Não seria. Mas isso só se Raizakia ainda estivesse presente. Meu caro Eugene, não há necessidade de pensar muito sobre isso. Nesses 200 anos de ausência, o território de Raizakia apodreceu. Ah, é claro, seria impossível para você se infiltrar no castelo sozinho, afirmou Noir, certificando-se de enfatizar a importância de sua ajuda. Além disso, mesmo sendo eu, há uma coisa que não posso fazer. Cristina Rogeres, você não poderá entrar em Cara Bloom. Deve saber o motivo, certo? Eu sabia desde o começo, respondeu Cristina, mantendo uma expressão calma. Com seu poder divino, ela se destacaria entre os demônios. Fico feliz que você seja rápida em entender. Agora então, devemos começar com um nome artístico? Disse Noir com um sorriso brilhante. Nem Eugene, Cristina, nem Anise entenderam do que Noir estava falando. Diante de seus olhares questionadores, Noir também parecia confusa. Por que estão olhando assim para mim? Eu acabei de te dizer, certo? Meu querido Eugene, você vai se infiltrar em Cara Bloom com os demônios da noite sob meu comando, disse Noir. Certo. Então, isso significa que você terá que fingir ser um demônio da noite também, certo? Caso contrário, não seria divertido. Você é muito grande para ser uma súcubo. Então isso seria... Não. Talvez isso realmente não importe.
já que eles são demônios de qualquer maneira. Alguns gostam dos musculosos, e você tem um rosto bonito comparado ao seu corpo. Então, se colocarmos maquiagem e uma peruca... Não, brinque comigo. Ah, então vamos com um íncubo? Isso não deve ser muito difícil. As palavras anteriores de Noir, caso contrário não seria divertido, indicavam que não havia razão para Eugene fingir ser um demônio da noite. Em outras palavras, o disfarce era apenas uma atividade divertida para aquela lunática. Você não pode usar o nome Eugene, então vamos precisar de outra coisa. Um nome artístico. O que seria bom? Que tal Thérios? É o favorito dos íncubos. Saia daqui, cuspiu Eugene com desprezo.